Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bonomi e estou aqui hoje para gravar o segundo vídeo sobre a série Israel, que conta a história do Estado judeu, que busca entender ali desde o princípio até os dias de hoje, referentes a esse país que é tão polêmico, que todo mundo tem uma opinião sobre, mesmo sem muitas vezes conhecer o Estado judeu. Então vamos lá. Hoje a gente está aqui para falar do seguinte livro, O Estado Judeu, escrito por Theodor Herzl, que é, com toda certeza, o livro fundador do sionismo, porque, assim como eu tinha falado no vídeo passado, que terminou ali com a diáspora do ano 70 depois de Cristo, os judeus foram espalhados para diversas partes do mundo e, depois de muito tempo, eles decidiram retornar a Israel encabeçados pela ideia do sionismo. E esse livro é fundamental para se entender tudo o que acontecia na época e o que levou Herzl e também, por consequência, tantos outros judeus a defenderem o sionismo e a defenderem o retorno a Israel. Bom, vamos lá. Depois da diáspora, quando os judeus estavam espalhados por diversas partes do mundo, passou bastante tempo e eles não conseguiam se firmar em um lugar. Porque, segundo Herzl, inclusive, é uma citação aqui do livro dele, vamos naturalmente aonde não nos perseguem. E aí, todavia, a perseguição é a consequência do nosso aparecimento. Então, o que ele quer dizer aí é basicamente que, aonde quer que os judeus fossem, eles eram perseguidos, eles eram ameaçados, eles eram hostilizados, e eles não conseguiam se afirmar em canto nenhum. Porque naquela época, quando Herzl escreveu O Estado Judeu, foi em 1880, 1890, meados dessa época, no final do século XIX, havia ali um crescimento cada vez maior do antissemitismo, que ele relata, inclusive, que haviam vários governos, haviam vários governantes, havia a imprensa, as pessoas, todos eles perseguindo e atacando os judeus, com muitas vezes uso da violência, uso até de socos, de agressões físicas, mas também de outras formas de hostilização, que colaboraram para o crescimento do antissemitismo. Isso fez com que os judeus passassem a mudar de canto cada vez mais, o que deu a eles essa pecha de povo hóspede. E o Herzl nunca gostou desse termo, nunca aprovou que os judeus fossem chamados de povo hóspede, porque para ele isso era, de certa forma, o rompimento da identidade judaica. Ele até comenta em mais uma citação do livro dele: eis aí um dos pontos a propósito dos quais aparece o enfraquecimento da nossa própria consciência, enfraquecimento provocado por acusações injustas. O que ele quer dizer aí, por meio da nossa própria consciência, é que com essa mudança toda hora de lugar, com essa hospedaria, vamos dizer assim, fluida, passando por diversos cantos por conta do preconceito, os judeus estavam perdendo a consciência de serem judeus, ou no caso, a individualidade judaica, a fé judaica de fato, a identidade judaica. Isso estava sendo perdido porque os judeus não conseguiam mais se afirmar em um lugar, não conseguiam mais viver coletivamente como antes. E foi isso que fez o Herzl pensar sobre a necessidade de um Estado judeu. Tanto que, mais uma citação, dessa vez mais simples e objetiva, tudo gira em torno dessa força motriz. E o que vem a ser essa força? A angústia dos judeus. Ele quer dizer aqui simplesmente que os judeus estavam cada vez mais angustiados por conta do crescimento do preconceito, do antissemitismo, e principalmente porque eles gostariam de retornar a essas terras onde eles poderiam se afirmar e recuperar a identidade judaica. Foi isso que levou o sionismo a ganhar cada vez mais força. Então o Herzl passou a elaborar uma tese que ele escreve perfeitamente no Estado Judeu, passo a passo inclusive, sobre como deveria ser o Estado Judeu e como ele deveria existir. Então é justamente sobre isso que eu gostaria de comentar agora, principalmente porque é algo assim, um esquema um pouco complexo, e por isso eu vou falar até em dois vídeos. Esse é o primeiro, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando o funcionamento do Estado Judeu segundo Herzl, mas primeiro é importante salientar que o Theodor Herzl defendia duas noções básicas, dois órgãos principais para a consolidação de um Estado judeu. Seriam, no caso, a Jewish Company, a Companhia dos Judeus, que seria detentora do poderio financeiro e seria basicamente a empresa. O Herzl era um cara bem capitalista, que acreditava bastante na força do mercado, na força dos negócios,
e por isso essa Jewish Company deveria ser ali a detentora do capital para conseguir permitir os negócios dos judeus, para permitir que eles pudessem negociar, comprar terras, atender ali as necessidades referentes a bens materiais. E o outro órgão seria a Society of Jews, a Sociedade dos Judeus. Seria um coletivo judaico em que os judeus estariam unidos e essa Society of Jews seria uma autoridade judaica, seria a autoridade para representar e para tratar sobre os assuntos referentes aos judeus. Seria então uma forma de garantir ali uma autoridade e também uma noção básica para fazer negócios com os outros governos, dessa vez com relações diplomáticas. Esses eram os dois órgãos basilares que o Herzl defendia para a formação de um Estado judeu. E ele também defendia que esse Estado deveria existir a partir da negociação de territórios, porque para ele não era correto em uma sociedade moderna, naquela época, dizendo a modernidade já tinha abandonado as guerras, a tomada armada dos territórios e tudo mais, ele defendia que o Estado judeu deveria ser negociado. Então, ele defendia inclusive dois lugares, duas nações, vamos dizer assim, dois pontos específicos para a formação dessa nação judaica. Um deles era a Argentina, que era apontado como um território muito próspero, porque era rico em terras, tinha uma população relativamente baixa, e os argentinos estariam dispostos a negociar as terras ali para garantir a formação de um Estado judeu. Porém, ele diz até que muitos dos judeus haviam se infiltrado na Argentina e isso acabava levando os argentinos a terem preconceito, o que poderia ser um entrave para permitir ali que os negócios avançassem com o governo argentino e isso acabaria podendo minar as chances do Estado judeu ser fundado na Argentina. E por isso ele defende mais ainda o Estado judeu ser consolidado na Palestina. E aqui eu faço um disclaimer. Não existia um Estado palestino, tal como nunca existia um Estado palestino soberano. A Palestina, que ele diz, tinha esse nome depois que ele foi concedido pelos romanos. E na época estava sob o regime turco. Tanto que ele até defende que deveria ser negociado com a Turquia, aquela região da Palestina, que ele chama como inolvidável pátria histórica. Ou seja, que é o lugar onde os judeus sempre estiveram, que sempre estavam lá e que era deles por direito, por ser historicamente o lugar em que os judeus sempre se afirmaram. Então ele passa a defender que Israel deveria existir a partir daquele território, o qual na época era chamado de Palestina, não era Palestina como conhecemos hoje, e sim recebia o nome de Palestina, porém estava sob o regime turco. Ele defendeu então esses negócios e decidiu avançar cada vez mais para fazer então o retorno dos judeus a Israel. Tanto que ele até diz que nos deem a soberania de um pedaço de terra e nós nos encarregamos, nós mesmos, de todo o resto. Falando que os judeus cuidariam da terra que era deles. Eles queriam apenas uma terra que deveria ser soberana e eles mesmos poderiam se resolver ali com o dinheiro, com o trabalho, para conseguir fazer essa nação ser próspera. Não havia ali, então, qualquer chance de defenderem que os judeus deveriam ser tratados como coitados e deveriam receber apoio internacional. Muito pelo contrário, Herzl era extremamente patriótico e defendia que os judeus deveriam se afirmar naquela terra. Então, decidido que os judeus deveriam retornar a Israel, que deveriam retornar à pátria histórica defendida por Herzl, ele passa a defender então as noções de Estado, que eram, no caso, os planos pelos quais ele gostaria de tecer como Israel deveria ser governada, que eu vou abordar no próximo vídeo, as ideias que o Herzl tinha para o governo de Israel. O vídeo acaba por aqui, muito obrigado por assistir até o final, espero que você tenha gostado, deixa aí nos comentários se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal e, é claro, ativa o sininho para sempre ficar atualizado quando lançar vídeo novo. Muito obrigado!